Olá pessoal, a paz para todos. Meu nome é Joel, estou aqui com mais um vídeo do canal Aprendendo a Pregar. No vídeo de hoje nós vamos falar ainda dentro do assunto homilética. Dentro desse assunto homilética, eu quero destacar aqui uma coisa muito importante a respeito da escolha do texto, ok? Se você for pregar, se você for dissertar sobre um sermão, a palavra que você for levar para a sua igreja, a ministração, que você for pregar, tenha uma coisa em mente, a questão da escolha do texto, ok? Nós vamos agora abordar a questão da escolha do texto, ok? Primeiro, eu quero falar que o texto do qual você pretende pregar é não escolher textos difíceis que comprometem a mensagem que você vai pregar. O que acontece? Muitas das vezes as pessoas escolhem um texto para pregar, um texto da palavra de Deus, e elas se perdem, elas se confundem no meio do texto, no meio da mensagem, no meio da ministração, e isso traz uma confusão na mente da pessoa que está ouvindo. Ou seja, você está pregando para outras pessoas, você está falando para outras pessoas. Então, quando você escolhe um texto muito difícil, de uma compreensão muito difícil, aí fica complicado você passar a mensagem, e principalmente se você não tiver conhecimento sobre o assunto. Então, se você não tiver conhecimento sobre aquele texto que você for pregar, não pregue. Um conselho para você: não pregue sobre esse texto, A Bíblia, ela é um livro que ela tem muitas opções, tem uma variedade de textos, de temas que você pode estar aí trabalhando eles com cautela, com sabedoria, com entendimento, com busca, com estudo, E você vai conseguir desenvolver essas habilidades para você pregar. A outra coisa, não deixa dúvidas relacionadas a citações, ok? Na escolha do texto, você não pode deixar dúvidas com relacionado a isso. Ou seja, você vai citar um versículo ou vai citar um texto da Bíblia em qualquer parte ali, e você não tem conhecimento desse texto. Aí o que acontece? Você vai falar sobre ele e você não sabe aonde está citada aquela referência. Então, não cite, não fale, retenha aquele texto. Por isso que é importante você ter o conhecimento da homilética, que você vai gravar os textos que você vai estar pregando. Então, quando você for citar um versículo, saiba aonde ele está, saiba como você vai citar aquele versículo, porque na hora que a pessoa for abrir a Bíblia, ela vai caçar o versículo. Às vezes pessoas, já vi pregadores pregando, pastores, até mesmo pastores, e falando o texto da Bíblia, e quando você vai procurar o texto não tem nada a ver com o que ele está falando. Ou seja, até mesmo ele não sabe que aquele texto não estava localizado ali, e sim em outra passagem, ok? Então não cite versículos que você não sabe onde está, ou você vai se contradizer com relação a esses versículos bíblicos. Tá bom? Então, com relação a essas citações, eu ainda quero deixar aqui uma coisa muito importante para você pensar a respeito de palavras que você não deve falar. Por exemplo, eu acho, Às vezes você vai ler um texto da Bíblia, aí você vai pregar sobre um tema e depois você vira e fala assim com a igreja: eu acho que é um versículo tal, eu acho que é no texto tal, eu acho que está escrito lá em Salmos, eu acho que está escrito lá em Gênesis, ou não, eu acho que está escrito em Provérbios. Então, nunca use essa palavra eu acho no seu vocabulário na hora que você estiver pregando. Então, quando você estiver pregando, evite a palavra eu acho, principalmente se tratando a referência. Se você for dar uma referência, tenha consciência de que essa palavra, esse versículo que você for citar, ele tem que estar na ponta da sua língua, ele tem que estar ali afiado para que as pessoas possam ouvir, ok? Então, não
traga as palavras duvidosas com relação a referências bíblicas, tá? Outra palavra é que você não deve falar, você deve evitar. Não me lembro onde, né? Às vezes você vai falar, você quer falar um versículo bíblico, né? Um versículo que está ali na sua mente, né? Naquele momento, só que você não sabe onde que está. Aí você vai falar esse versículo, você fala o versículo e fala assim: eu acho que ele está lá em 1 Timóteo, eu acho que ele está lá em Tiago, eu acho que ele está lá em Éfeso, né? Então, você traz confusão para a mente da pessoa. Isso prova que você está despreparado, isso prova que você não tem preparo. Então, se você não tem preparo para falar, não fale, né? Fale aquilo que você sabe, fale aquilo que está na sua mente, que você tem certeza de onde está, ok? Não me lembro onde, não fale essa palavra, não me lembro onde. Outra coisa que você não deve fazer é palavras tipo, me ajuda aí, irmãos, né? Às vezes você cita um versículo e você não sabe onde está, você vai e fala assim, para a igreja te ajudar. Isso é uma vergonha. Se eu fosse você, eu teria vergonha de falar isso para a igreja. Como pregador da palavra de Deus, você tem que ter a obrigação de saber o que você está falando, de saber aonde está o versículo bíblico. Então aprenda antes de falar, desenvolva o seu intelecto, aprende, grave na sua mente, estude bastante o texto bíblico para que você possa falar. E quando você falar, as pessoas possam acreditar em você. As pessoas estão esperando alguma coisa de você. As pessoas estão querendo receber uma palavra. Mas aquela palavra, quando ela chega com dúvida, traz também uma incerteza na vida da pessoa. E nós não podemos cometer isso. Nós não podemos falar palavras que traz dúvida no coração das pessoas. As nossas palavras têm que ser certeiras. A palavra de Deus ela tem que ser certeira. Quando sair da nossa boca, nós temos que ter convicção do que nós estamos falando. Então, não faça isso. Me ajuda aí, irmãos. Né? Se você não sabe onde está o versículo, é uma vergonha você falar ele. Né? Eu sentiria vergonha por você. Então toma vergonha na cara e aprenda o versículo antes de você falar esse versículo. Ok? Fica uma exortação para você. Você que está aprendendo a pregar aí, que está começando. Tá bom? Outra coisa. Eu gostaria de falar para você. Se mantenha dentro do assunto. Dentro do assunto que você quer pregar, dentro do assunto do texto. Ou seja, se você está pregando sobre um tema, ali aquele tema é um tema importante, que você quer falar coisas importantes, então se mantenha dentro do assunto, não desvie o assunto, não arruma outras falas, outras coisas que não tem nada a ver com o assunto, ok? Tenha sempre isso na sua mente. Se você for pregar sobre, por exemplo, o amor de Deus, né? Às vezes eu tenho visto muitas pessoas pregar sobre o amor de Deus, né? Principalmente quando se trata de uma palavra evangelizadora. A gente vai evangelizar, a primeira coisa que a gente fala é sobre o amor de Deus. É João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, esse versículo, ele é muito bom, é um versículo chavão para a gente falar sobre o amor de Deus. Mas o amor de Deus ele se estende mais além desse versículo. Então você quer pregar sobre o amor de Deus, tenha conhecimento do amor de Deus, conheça o amor de Deus, sabe o que o amor de Deus é para você, saiba o que o amor de Deus fez por você e o que esse amor significa para você transmitir para outras pessoas. Se mantenha dentro do assunto, não saia fora do assunto, não saia fora do contexto. Se mantenha dentro do assunto, dentro daquele tema que você está ali, né? Eu quero falar isso, eu quero que Deus toca no coração da pessoa, eu quero que Deus arranca, né, aquela coisa que está perturbando a pessoa. Então, se mantenha dentro daquela palavra que Deus te deu, ok? Eu tenho certeza que você vai ser vitorioso no sermão, na palavra que você for pregar. Na hora que você preparar o seu sermão, tenha isso na sua mente. Não desvia do assunto. Se mantenha dentro do assunto, ok? E dentro disso eu gostaria de falar sobre o contexto também, né? O que é o contexto daquele texto que você está pregando? Não pregue um texto por pretexto, ok?
Às vezes você lê um texto e usa aquele texto só por pretexto, não para você ensinar verdadeiramente sobre aquele texto, né? O que é pregar por pretexto? Às vezes você prega por pretexto que você na realidade não está nem aí para o contexto daquilo que você está falando. Você quer falar simplesmente aquilo que agrada o seu coração e que você acha que está certo. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus tem poder para destruir as obras do diabo. Então, se você quer ser abençoado, deixe Deus falar com você. Se você quer ser um instrumento na mão de Deus, aprenda a pregar. Se mantenha dentro do contexto. O que é se manter dentro do contexto? É estar ali dentro dos acontecimentos que aconteceu, que você está falando, né? O que vem antes, o que vem depois, é o que está no meio, né? Você está falando ali dentro daquele texto, desenvolva aquele texto para que você possa se tornar um grande pregador da palavra de Deus, ok? A outra coisa, seja claro na mensagem, ok? Seja claro na mensagem, não seja obscuro, ou seja, não traga uma mensagem que as pessoas não entendam, né? Traga uma mensagem que as pessoas possam compreender e você possa também aprender com esse texto, né? A última coisa que eu gostaria de falar a respeito da escolha do texto é o seguinte: estudar muito sobre o assunto que você vai pregar. Estude muito, viu? Estude muito e você vai desenvolver bastante as suas habilidades sobre o que você for falar. Eu quero falar aqui ainda sobre a questão do que você for falar. Vou te dar um exemplo, né? Vamos supor, se você for pregar sobre os evangelhos são narrativas ou palavras discursivas. Às vezes é um discurso de Jesus, às vezes é a narração de um acontecimento. Então, o que você deve fazer? Se mantenha ali dentro daquele discurso, dentro daquela narrativa que está sendo falada dentro do texto, né? Se for uma carta de Paulo enviado a uma igreja, ou Coríntios, né? Ou Tessalônica, ou qualquer uma das igrejas em que ele fundou, então tenha na sua mente, é uma carta. Então você vai ler como carta, você vai falar que é uma carta direcionada de Paulo a uma certa igreja, né? Que aqui que ele está falando quer dizer, né? Dentro do contexto de que Paulo quer mostrar para as pessoas a respeito de certo assunto, ou doutrina, ou ensinamento, ou exortação, qualquer que seja a palavra, tenha isso na sua mente, né? Se for um salmo, ou se for um livro de revelação, isso você tem que trabalhar, ok? Desenvolva essas habilidades, porque Deus tem muito para fazer para você. Evite textos difíceis, né? Evite de todas as suas forças, né? Às vezes, por exemplo, você vai pegar uma carta lá de Levítico que fala sobre a lei, aquele monte de lei lá que você não entende, você não estudou sobre isso, né? Às vezes você vai pegar sobre Apocalipse, né? Palavras sobre o Apocalipse ali, vai pegar sobre alguma parte no Apocalipse. Então estude, entende a revelação do Apocalipse, entende o Evangelho e Deus te abençoe. Compartilhe, curte e Deus te abençoe. Até a próxima.